Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula Bivelo Start. E olha só, dessa vez não é só para os mentorados, essa aula está sendo disponibilizada para você, nosso inscrito. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tópico muito importante: criptomoedas e tudo que você precisa entender sobre esse ativo. Primeiro de tudo, eu queria ressaltar o porquê é muito importante a gente falar sobre isso aqui. Apesar de não ser um investimento que a gente tem como prioridade na nossa carteira, é muito importante a gente saber o que se passa por trás e por que as pessoas compram tanto esse tipo de investimento. Vamos para o primeiro tópico, que é introdução ao mundo cripto. Por que as criptomoedas surgiram? As criptomoedas surgiram lá em meados de 2008, 2009, com um intuito muito simples: descentralizar o poder das grandes instituições sobre o seu dinheiro. Então elas surgiram como uma estratégia de fugir ou até mesmo burlar o sistema convencional. E o problema que ela tenta resolver é realmente, de fato, você ficar com as suas finanças 100% controladas, numa tentativa também de fugir do leão ou a fiscalização que monitora seus impostos de renda. Mas é importante nós ressaltarmos que as criptomoedas não ficaram simplesmente famosas por conta dessa fuga, entre aspas, da fiscalização, mas sim por esse tópico aqui muito importante: volatilidade e o seu potencial de valorização. E foi lá em meados de 2009 que isso começou a ficar mais palpável para os investidores de plantão, com o surgimento do Bitcoin. O Bitcoin, ele é ainda hoje a principal e a maior criptomoeda. É a criptomoeda mais usada, é inclusive hoje listada em fundos de investimento na bolsa de valores. E aprofundando aqui sobre o Bitcoin, ou também chamado o ouro digital. Tá, Vinícius, por que essa moeda hoje ela é chamada de ouro digital? Em meados da criação do mundo, perceberam que alguns metais preciosos tinham valor, inclusive o ouro. O ouro, ele ficou muito famoso por conta da sua preciosidade, da sua beleza e da sua escassez. Acontece que ao passar dos anos, o ouro acabou sendo visto como uma moeda ou um metal que tinha valor, então ele ficou atribuído como uma reserva de valor. Não estou dizendo que o Bitcoin é tal qual o ouro, mas ele cresceu, ele ficou muito famoso por conta dessa atribuição a valor que tiveram ao Bitcoin, a reserva de valor que tiveram nele. Inclusive, algumas pessoas usam como literatura que o Bitcoin também é uma reserva de valor e até armazenam o Bitcoin como se fosse algo de reserva para usar nas horas de escassez. Mas por que o Bitcoin demorou para se estabelecer como esse boom que é hoje? Porque é algo que surgiu em 2009 e só foi se popularizar lá em meados de 2020. A resposta é que criptomoeda não é para todo mundo. É um ativo que tem que ter estômago para colocar na carteira, é um ativo de risco e você tem que ter um certo entendimento. E é para isso que nós estamos fazendo essa aula, para você ter um entendimento do que você está colocando na sua carteira e não só escutar as pessoas falarem e simplesmente comprar um ativo de risco. Mas antes da gente aprofundar mais nas criptomoedas, eu preciso falar o porquê que sou eu que estou dando essa aula aqui. Eu tenho uma grande e triste ou grande e incentivadora experiência com criptomoedas. Essa história, ela foi o meu pontapé para eu estar hoje aqui falando sobre investimentos com vocês, tendo a Bivelo como empresa e até tendo confiança na área sobre a qual eu falo. Como que eu entrei em criptomoeda? Eu estava lá com meus 17 anos, eu sempre gostei de empreender, então sempre tive empresa, então sempre armazenei o dinheiro na minha carteira. Porém, eu não rentabilizava esse dinheiro fora os meus empreendimentos. Foi aí que eu ouvi falar, por conta de um grupo de amigos, sobre as famosas criptomoedas, mais específicas, as altcoins. E nesse grupo de amigos, eu escutei um colega mais próximo comentar que ele tinha tido um ganho muito bom nos investimentos que ele fez. E eu busquei entender. Então eu entrei num grupo de Telegram, eu entrei num grupo do WhatsApp, comecei a fazer parte de comunidades e comecei a comprar as minhas primeiras criptomoedas. Eu não fui logo na gigante, não comprei Bitcoin, nem Ethereum, mas eu comecei com as altcoins e, por incrível que pareça, deu muito certo. Aquele investimento que era R$100, em 3 dias era 120, em 5 dias era 160, e isso foi me enchendo os olhos. E aí que eu comecei a tropeçar, porque eu entrei no mercado onde eu não tinha conhecimento e eu estava apenas especulando. Era um grupo de especuladores que escutava alguma coisa na internet e decidia colocar em prática, e por muito tempo isso deu certo. De fato, todos os meus investimentos, eles prosperaram naquela época. As altcoins que eu comprava, por coincidência, eram as altcoins que o mercado estava direcionando a crescimento. Então todo o mercado naquela época estava sendo favorecido. E eu, com muita confiança, entendi que eu estava entendendo o que eu estava fazendo, mas isso acabou me gerando um impacto financeiro e emocional. Por quê? Aquele dinheiro que crescia, até então sem explicação, me gerava uma emoção. Quanto mais eu coloco, mais eu ganho. Quanto mais eu coloco, mais eu ganho. Quanto mais eu coloco, mais eu ganho. Eu vi meu patrimônio crescer em 400%, 500% até o momento da ruína. Eu comecei a me envolver muito nesses grupos de Telegram, comecei a me envolver muito nesses grupos de WhatsApp e comecei a crescer meus olhos com todas as altcoins que eu vi por aí. Sim, coloquei meu dinheiro, todo o meu dinheiro, em várias altcoins até o momento que eu comprei errado. Então, criptomoedas que hoje nem se ouve falar, como Spell, Icecoin, entre outros tipos de altcoins, foram que fizeram minha carteira crescer muito. E entre escolhas erradas e confiar em pessoas erradas, eu acabei indo na minha ruína. Eu tinha só 17 anos e acabei confiando na minha carteira naquelas pessoas daquele grupo de Telegram. E em uma manhã, onde eu acordei para verificar meus investimentos,
infelizmente, tudo tinha ido a zero. Tinham acessado a minha carteira, onde eu colocava todo o meu dinheiro. E de um dia para noite eu vi da riqueza a falência. Mas isso foi o meu pontapé inicial para começar a aprender e a estudar sobre o mercado financeiro. Claro que por muitos anos eu tive uma repulsa a estudar um pouco mais sobre criptomoedas, mas essa chave foi virando aos poucos. E quanto mais conhecimento eu absorvia de mercado financeiro, ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimento internacional, mais confiante eu estava para recomeçar a colocar a minha mão na massa. Então, o que a gente tira dessa lição aqui? Que mais importante do que você seguir as especulações, mais importante do que você seguir a manada, é de fato você buscar o conhecimento e consolidar a sua mente a fazer somente o que você entende. Não é atirar as cegas, não é escutar um guru do mercado e colocar em prática, é de fato buscar conhecimento e aplicá-lo nos seus investimentos e na sua vida. E agora que você já conhece a minha história sobre criptomoedas, sabe o caminho a qual não deve seguir, vamos para o próximo tópico. Visão geral de como as criptomoedas funcionam. Um termo muito comum e utilizado, mas um pouco difícil das pessoas entenderem, é a blockchain. A gente entende a blockchain como um livro digital de anotações, transações dessas criptomoedas. Como assim, Vinícius? A blockchain são vários blocos, microblocos tecnológicos e virtuais que anotam todas as transações feitas do mercado de cripto. E é importante ressaltar que essas transações ocorrem de maneira criptografada. Como assim? Significa que a criptografia, ela vai, entre aspas, esconder o conteúdo daquela mensagem que está sendo enviada e não vai conseguir ser decodificada. E essas transações, elas ocorrem de uma wallet para outra, que é uma carteira, ou de uma wallet para uma corretora, como a Binance, por exemplo. E como é que isso funciona, Vinícius? Bem, as criptomoedas, elas têm tanto carteiras digitais, que são via aplicativos ou até mesmo site, como carteiras físicas, geralmente em forma de pendrive, onde você armazena suas criptomoedas ali dentro. E claro que para acessar essas carteiras você precisa de uma senha que só você possui e ninguém mais pode acessar. É interessante que você não distribua essa senha para ninguém, senão essa pessoa vai ter acesso aos seus investimentos e com muita facilidade vai poder tirá-la. E como é que se tira isso? Toda criptomoeda e moeda digital, ela possui seu endereço de contrato. E quando eu desejo transferir da minha carteira para uma corretora, por exemplo, eu tenho que copiar esse endereço de contrato, apertar em confirmar e, num passe de mágica, essa moeda sai de um lugar para outro. Tudo isso criptografado, tudo isso acontece dentro da blockchain. Então essa transação, ela é anotada no seu livro de transações, também chamado de blockchain. Eu sei, parece um pouco complexo, mas para quem trabalha nesse mercado e para quem entende da tecnologia, fica um pouco mais fácil esses termos utilizados no seu dia a dia. Tá, Vinícius, agora eu já entendi o que é uma blockchain, como é que essas criptomoedas são transacionadas, mas eu queria saber sobre segurança. Me fala aí, como é que eu posso garantir que o meu Bitcoin ele tem algo que me assegure? E uma pergunta que sempre fazem é, criptomoedas têm lastro? Para quem não sabe, o lastro é uma espécie de segurança, é algo que te assegura a você poder investir naquele lugar. Por exemplo, nas ações, vamos pegar o ticker BBAS3, o famoso Banco do Brasil. Qual que é o lastro desse ticker? A própria instituição Banco do Brasil. São os fornecedores, são os colaboradores, é o fluxo de caixa, é o faturamento. Tudo isso me assegura que esse ticker vai ser rentável para mim e ao longo do prazo vai ser um bom investimento. Ou, por exemplo, fundos imobiliários. Lastros são os imóveis que aquele fundo possui. Então, quando você compra um fundo de investimento imobiliário como o XPML, você tem um lastro como garantia aos shoppings que estão dentro daquele fundo. Mas e o Bitcoin? Bem, o Bitcoin ele não possui um lastro físico. O lastro do Bitcoin é a própria confiança que as pessoas têm naquele ativo. Isso mesmo. As pessoas acreditam que o Bitcoin tem valor e ele passa a ter valor a partir de uma crença. Mas o que sustenta esse valor são, na verdade, 3 fatores. A escassez, que na verdade é uma escassez programada. Vamos pegar o exemplo do ouro. O ouro, ele é um metal precioso que não tem como surgir mais ouro no mundo. Logo, ele tem um limite. A partir do momento que acaba o ouro, esse ouro não vai nascer de novo. E não tem como criar mais ouro, mas apenas transacionar entre aquele que já foi vendido. Já o Bitcoin, ele poderia ser ilimitado, porém, o seu criador, ou o grupo que criou, anônimo, chamado Satoshi, colocou um limite no Bitcoin. Logo, é uma escassez programada. O Bitcoin, quando foi criado, teve um limite de 21 milhões de unidades e, infelizmente, não se tem como fazer mais Bitcoin atualmente. E por conta dessa escassez, esse ativo ele acaba sendo atribuído um valor a qual as pessoas já têm crença e virou uma cultura tanto nacional como mundial do valor dessa criptomoeda.
E puxando um gancho sobre a escassez do Bitcoin, como eu mencionei, não tem como criar mais Bitcoin. Entretanto, tem como minerar esses Bitcoins. Como assim? Para a blockchain se manter sustentável, é preciso que alguns computadores fiquem operando e fazendo a manutenção de maneira automática nesse ecossistema. E esses computadores que fazem manutenção automática da blockchain acabam minerando criptomoedas dentro desse sistema. Como assim? É como se o computador fosse responsável por tirar todo, entre aspas, o lixo e o que tiver perdido dentro da blockchain, a fim de fazer com que ela se mantenha eficiente. E enquanto esse computador faz isso, ele acaba retirando alguns resquícios de moeda, como se fosse um tipo de recompensa. Isso se chama minerar Bitcoin. Isso acontece desde a criação do Bitcoin, lá em meados de 2009, mas a partir de 2012, essa mineração começou a ser reduzida. Então, a cada 4 anos, a quantidade de Bitcoins minerado é reduzida pela metade. Então, se em 2012 um computador conseguia minerar 25 Bitcoins, 4 anos depois, em 2016, esse computador só conseguiria minerar 12,5 ou a metade de 25. E no próximo halving, uma janela de 4 anos, no caso em 2020, o que era 12,5 passou a ser 6,125 e no próximo 3,15 e assim sucessivamente. Até que vai chegar uma hora que talvez nem compense para você ou para as máquinas minerar os Bitcoins, porque o custo de mineração vai ser maior do que a recompensa. Mas até quando isso vai funcionar, só o mercado vai nos dizer. Bem, agora já entendemos que o Bitcoin não tem um lastro físico, mas existem alguns pontos que asseguram o valor dele, que é a escassez, a descentralização da moeda e a confiança, a crença de que aquilo realmente tem valor. Mas eu acho que já chega de falar somente do Bitcoin. E vamos entrar também em outras principais moedas ou criptomoedas utilizadas no mundo todo. O número 1, como vocês já sabem, é o Bitcoin e a sua atribuição é a reserva de valor. É saber que todo mundo confia e por essa confiança ela se mantém uma moeda constante, apesar da sua volatilidade. A segunda principal moeda é o Ethereum. E por que essa criptomoeda ficou tão famosa nos últimos anos? O Ethereum ele trouxe um diferencial que o Bitcoin não tinha. Uma tecnologia a mais. Por meio do Ethereum, você consegue usar o endereço de contrato. É como se cada transação criptografada tivesse um contrato. Isso facilita na hora de comprar coisas com criptomoeda. Em alguns países, por exemplo, você consegue comprar objetos com as suas criptomoedas e esse endereço de contrato te assegura de que você realmente fez uma transação adequada. E por isso que o Ethereum ficou tão popular e acabou crescendo bastante. A próxima categoria são as stablecoins. As stablecoins ela vem com um propósito muito nobre, ter estabilidade dentro das criptomoedas. E elas são uma das únicas classes de criptomoedas que podem ter um lastro, sim. Apesar de nós termos visto que o Bitcoin não tem lastro, as stablecoins elas estão associadas às moedas reais, como por exemplo a USDC e a USDT, que são moedas atreladas a dólar. Ou seja, para surgir um USDT, precisa ter no cofre daquela empresa $1. E aí, um USDC está para $1, assim como $1 está para o USDT. E por fim, trazendo uma estabilidade, uma segurança para quem está investindo nesse tipo de ativo. A terceira classe das criptomoedas são as altcoins, que é a que traz maior risco, maior especulação, mas também pode trazer maiores resultados. Como eu falei para vocês, esse tipo de moeda foi a que eu investi quando eu tive minha experiência. As stablecoins são moedas geralmente criadas, atreladas a um projeto específico. São moedas criadas com o intuito de gerar valor. Por exemplo, em 2021 teve uma tendência de alguns jogos criarem suas próprias criptomoedas. Então, essas criptomoedas são stablecoins atreladas a um projeto de jogo. Então, quanto mais você jogava, mais você ganhava essa moeda e essa moeda ia se valorizando. Por fim, alguma hora, essa moeda chegaria a zero, que é o que acontece com a maioria das stablecoins. Por um momento, ela é muito hypada, te dá um bom retorno, mas se você não ficar atento à demanda do mercado, você pode acabar indo com seu patrimônio a zero. Por último, mais ou menos importante, é uma classificação que tem um boom de vez em quando, são as meme coins. Para quem acompanha o mercado de criptomoedas, já viu algumas moedas como a Dogecoin, que é a moeda do cachorrinho, ou aquela moeda do sapo. Enfim, toda moeda que vem proveniente de um meme e que estoura são chamadas meme coins e elas têm, quando você acerta, um potencial de crescimento muito grande. O CEO da Tesla, SpaceX e X por um tempo incentivou algumas meme coins que tiveram um boom gigantesco. Para quem pegou essa meme coin no começo, com certeza colocou
colocou muito dinheiro no bolso, mas é um tiro no escuro, é muito difícil saber quando é que você vai acertar. É por isso que nós não aconselharíamos você colocar uma grande parte do seu dinheiro nesse tipo de ativo, principalmente quando se fala de meme coins. E quais são os principais riscos de você colocar o seu dinheiro ou fazer investimento nessas criptomoedas? O principal é a alta volatilidade. Assim como você pode ganhar muito dinheiro, faturar bastante, ficar rico com Bitcoin, você também pode perder tudo. Você pode comprar no momento errado, comprar uma moeda errada ou até mesmo cair no golpe, como foi o meu caso. Todo o seu dinheiro, todo o seu sonho, tudo que você construiu e tudo que você planejou vai por água abaixo em questão de horas, dias ou até mesmo minutos. Por isso que investir em criptomoeda é uma faca de dois gumes. De um lado, você tem a liberdade de estar fora da descentralização, estar longe do fisco do governo, mas do outro lado, você não tem ninguém para te ajudar. Se você dá um passo errado, você pode acabar ficando sem seu dinheiro por conta da alta volatilidade e por conta das criptomoedas fraudulentas. O segundo ponto de risco são justamente golpes e fraudes. Todo dia sai de casa um bobo e um malandro. E você tem que estar muito esperto para você não acabar sendo o bobo. Dentro de todos os mercados, você vai encontrar pessoas, instituições, moedas, ativos que prometem alguma coisa, mas na verdade não entregam. Você tem que estar muito atento para saber se aquela fonte é confiável. A promessa pode até ser bonita, mas na prática isso vai lhe custar muita coisa. Terceiro ponto, risco tecnológico. Se você parar para analisar a Bolsa de Valores americana, você percebe que nos últimos anos as empresas de tecnologia tiveram um boom gigantesco. Porém, nos últimos meses a gente acaba enfrentando uma incerteza do mercado. Será que essa tecnologia que está sendo feita vai dar certo? Será que isso vai prosperar? Isso acaba trazendo algumas incertezas para os acionistas, para os investidores e, consequentemente, trazendo uma volatilidade negativa para essas empresas. Para as criptomoedas não é diferente. O Bitcoin nos últimos meses, por exemplo, está passando por uma queda gigantesca. Não necessariamente quer dizer que ele vai acabar ou que é um péssimo ativo, mas que você está sujeito a esse risco tecnológico, que com certeza é consequência de uma incerteza dentro das empresas de tecnologia. E além disso, também tem o risco comportamental. Aqui no slide você consegue ver um gráfico com um indexador chamado Fear and Greed. Isso daí mostra a emoção, o comportamento dos usuários desses ativos. Então, se está verde, quer dizer que o mercado está confortável, está confiando naquela criptomoeda e, consequentemente, ela está crescendo. Porque quanto mais as pessoas estão confiando, mais elas estão comprando, e se mais as pessoas estão comprando, maior vai ficando o preço daquele ativo. Por outro lado, se o indicador estiver apontando para essa parte vermelha que você está vendo, significa que as pessoas estão com medo, estão preocupadas, estão com receio, não estão confiando no Bitcoin ou naquela criptomoeda naquele momento. Por consequência, isso vai gerar venda daquela moeda e aquele ativo vai ficando mais barato, vai caindo, vai derretendo. Para os espertos de plantão, sabem que quando está vermelho é a hora certa de comprar e talvez no verde seja a hora certa de vender, depende da sua estratégia. Mas é muito importante a gente acompanhar esse indicador para saber como é que o mercado está se comportando, tendo em vista que o Bitcoin é atrelado à confiança e à crença da população. Tá, Vinícius, depois de tudo isso que você falou, eu posso considerar, então, cripto um investimento? Bem, no cenário atual, em 2026, a gente já pode considerar, sim, criptomoedas como um investimento. Principalmente aquelas que têm um projeto por trás, que faz sentido na sua carteira e que você acredita naquela visão. Mas não é interessante que criptomoeda seja a maior parte do seu patrimônio. Pode fazer parte da carteira? Sim, mas um percentual pequeno, tendo em vista que é um ativo de alto risco, talvez um dos maiores ativos de risco da carteira. Então, nada mais que 10%, nada menos que 1%. Se você vai estar disposto a investir nesse ativo, não coloque grande parte do seu patrimônio, porque num dia você pode ter uma surpresa indesejada. Por exemplo, o meu sócio, que você já conhece, ele não gosta muito de investir em criptomoeda. Ele não tem muita crença no valor atribuído a esse tipo de investimento. Porém, ele não quer ser o único bobo que vai ficar de fora desse movimento. E por isso a carteira dele hoje tem 2% em criptomoeda. Não porque ele confia, não porque ele acha que é um super investimento, mas caso o mercado esteja favorecendo a valorização daquele ativo, ele não vai ficar de fora dessa onda de ganhos. E é importante a gente ressaltar aqui a diferença entre investimento e especulação. Quando eu estou investindo em algo, eu estou entendendo o que está acontecendo por trás. Eu estou estudando por meio das nossas aulas, eu estou buscando conhecimento, buscando ferramentas como a Lui, por exemplo, e quando eu coloco meu dinheiro, eu tenho certeza de tudo que tem por trás daquele investimento. Quando eu compro uma ação, eu sei que a empresa ela é uma empresa consistente. Quando eu compro fundo imobiliário, eu sei que aquele imóvel está bem localizado. E quando eu compro uma criptomoeda, por exemplo, eu entendo a volatilidade e o conceito por trás daquele projeto. Já a especulação, você entender que alguém disse alguma coisa, um guru falou que aquilo vai acontecer, é prever o que vai acontecer no mercado. Então você está simplesmente especulando, até mesmo como se fosse uma aposta. Você está apostando naquilo, sem entender o que está acontecendo. Então é muito importante a gente discernir e separar que são duas coisas diferentes. Investimento, eu entendo o que eu estou fazendo,
fazendo, eu sei o que tem por trás e tenho confiança naquilo. Especulação, eu estou supondo, estou apostando, eu estou prevendo o que vai acontecer e coloco meu dinheiro tendo uma noção de que pode ou não dar certo. E isso é muito importante, que aqui na B-Valley nós criamos investidores e não especuladores. Não somos gurus de internet falando o que vai acontecer, não somos nenhum vidente, somos profissionais do mercado que estão dispostos a te ensinar como se tornar um investidor de valor. Um outro ponto que eu mencionei no começo é que hoje as criptomoedas estão ainda mais acessíveis para você investir. Algumas empresas gigantes como a BlackRock, por exemplo, que é uma das maiores empresas de fundo de investimento do mundo, já tem um ETF somente de criptomoeda. Você consegue comprar Bitcoin pelo ETF IBIT, onde você está exposto à criptomoeda, mas não tão exposto ao risco de investir em uma corretora ou deixar seu dinheiro armazenado numa wallet qualquer. Você está comprando dentro do mercado de ações, dentro do mercado de ETFs americanos, um título, um fundo de investimento, um ETF, atrelado ao Bitcoin. Isso é muito vantajoso para aquelas pessoas que querem se expor a esse mercado, mas não tem tanta segurança assim em investir sozinho, ou não sabem por onde começar. Então é uma boa maneira de se expor ao mercado. Inclusive, grandes investidores começam dessa forma. E depois de você entender como é que funciona, como foi fundado, para que serve, qual que é o intuito, aqui vai um passo a passo de como olhar para a cripto como um investidor de valor. De fato, alguém que entende do mercado e sabe onde está colocando seu dinheiro. Primeiro passo: entender e aprender acaba sendo mais importante do que investir. É muito difícil você confiar em algo que você não faz ideia por onde se passa. É difícil você realmente ter um ganho quando você não sabe o que você está fazendo. Por isso que antes de você colocar o seu dinheiro, antes de você comprar coisas que podem te favorecer, é importante você estudar e entender e discernir que aquele negócio realmente faz sentido. Buscar conhecimento, assistir às nossas aulas, se aprofundar nas nossas ferramentas. Esse, de fato, é o mais importante para você comprar um determinado ativo. Segundo ponto é: a criptomoeda não substitui uma base financeira. Claro que você pode, assim como eu no passado, ter ganhado muito dinheiro com criptomoeda, você pode ter entrado numa onda de crescimento e realmente ter, de fato, ter um ganho absurdo, mas isso não consolida a sua base financeira. Isso não te traz uma reserva de emergência, isso não te traz ativos pagadores de dividendo, isso não te traz uma segurança como uma renda fixa, por exemplo. Isso pode ter sido um ganho, mas isso não te assegura para o teu futuro. É importante a gente entender que o seu ganho de hoje não garante o seu ganho de amanhã, por isso você necessita construir uma base sólida financeira, com renda fixa, ativos de renda variável, empresas pagadoras de dividendo, e sempre estar atento ao mercado de investimentos em geral para entender a oportunidade que melhor se adequa para você. É importante a gente entender também para quem faz sentido, para quem não faz sentido. Por exemplo, existem pessoas que, apesar de ter um grande conhecimento, apesar de estar entendendo como funciona o mercado, não faz sentido para essa pessoa ter criptomoeda. De cada um. Vai do perfil de investidor, vai da sua estratégia, vai do seu momento que você está vivendo, mas pode ser que uma pessoa que realmente está envolvida nesse mercado nunca tenha criptomoeda ou nunca se expõe a esse ativo, e tudo bem, faz parte daquela pessoa. É importante a gente entender também para quem faz sentido. Por exemplo, eu sou jovem, meu sócio é jovem, e provavelmente você que está aí em casa também está na sua juventude. Faz sentido para você se envolver em ativos com maior potencial de crescimento, tendo em vista que você ainda não tem tantas responsabilidades financeiras para arcar. Você ainda tem tempo, que é o ativo mais precioso que a gente pode ter, e você tem conhecimento. Então, por que não se expor ao ativo de risco? Eu não estou falando de você colocar 20%, 30% da sua carteira, mas eu estou falando para você deixar ali de 3% a 4%, 5% dos seus investimentos atrelados a um ativo de risco e de alta volatilidade. Nesses 4 passos você vai estar já à frente de muitas pessoas, você vai estar entendendo como é que funciona o mercado de investimento e o mercado de criptomoeda. Bem, acredito que se você chegou aqui, agora você está com um conteúdo muito afiado para você ter certeza de que você não está tomando decisões erradas. Agora você pode comprar criptomoeda sem medo e saber o que você está fazendo ou não está fazendo. Não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos e ficar atento. Espero você na próxima mentoria em grupo.